Continuando então na página 24, gente, vamos falar um pouco então sobre a função exponencial. Então a função exponencial, ela vai ser dessa forma, f de x, aí eu vou ter uma base elevada a x. Esse número, essa base, ela tem que ser sempre positiva e diferente de 1, tá? Porque eu não vou poder ter igualdades, por exemplo, quando eu tiver que resolver, com uma base negativa. Não tem como eu transformar ou decompor um número e ter um número negativo. Assim como se o a fosse igual a 1, 1 elevado a qualquer número é 1, então para nós também não é interessante. Então aqui nós temos exemplos, né, ó, 2 na x, 1/3 na x, 0,3 na x. Nós podemos ter ali no x mais 1, menos 1, tudo normal, tá? Isso pode acontecer. O que não pode acontecer é o A ser 1 ou negativo, a base. Então aqui nós temos uma aplicação das bactérias e é o que geralmente aparece lá para vocês na prova do Enem, tá? Então vai ser uma aplicação com bactérias que nós vamos ter ali sempre algo exponencial, né? Como ele mostra um E na K vezes T, e um valor inicial, que ele vai botar B0, T0, A0, tá? Mas isso aí ele vai dizer no exercício, depois nós vamos comentar sobre isso. Propriedades, então. Eu vou olhar, para saber se a função é crescente ou decrescente, eu sempre vou olhar a base. Se a base for maior que 1, eu digo que essa função é crescente. Se a base estiver entre 0 e 1, eu digo que ela é decrescente. Tá? Depois nós vamos fazer um exercício sobre isso. O domínio, ele é bem visual, tá, gente? O domínio, ou seja, x pode ser qualquer número, foi o que eu disse para vocês. O número que está no expoente lá pode ser qualquer número real. Então, ele vai de menos infinito a mais infinito. É todo o conjunto dos números reais. Já o domínio, ele vai ter que ser sempre maior que 0, tá? Então, a parte aqui que vai abranger o gráfico no eixo y vai ser só a parte positiva. Esse gráfico vai estar sempre acima do eixo x. E no eixo x ele pode percorrer tanto para o lado negativo quanto para o lado positivo. Quando a gente quer determinar o ponto de interseção que o gráfico tem no eixo y, ali no caso, né, porque o eixo x ele não vai interceptar, eu sempre vou colocar no lugar do x o zero, tá? Mas nós vamos fazer um exemplo disso depois. Esses exemplos aqui vai ser de valor numérico. Vamos ao exemplo número 2, então. O exemplo número 2 nos dá duas funções, tá? F de x, que vai ser igual a 2 na x mais 3, e g de x igual a 5 na x. E o que ele está pedindo? F de 1 mais g de menos 2. Vamos calcular separados as duas funções para a gente entender melhor, tá? Então, o que seria f de 1? Quando eu coloco 1 no lugar do x. Então, nós vamos ficar com 2 na 1 mais 3. Então, eu vou ter 2 na 4, que dá 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, tá? E g de menos 2, que ele tá pedindo lá agora. Aí eu vou olhar g e no lugar do x eu vou botar menos 2. Então, vai ter 5 na menos 2. Lembrando, gente, quando eu tenho esse número negativo, eu inverto, eu vou ficar com 5 ao quadrado, ou 1 sobre 25. E o que ele está pedindo? A soma desses dois valores. Então, f de 1 mais g de menos 2 vai ser igual a 16 mais 1 sobre 25. Fazendo aquele nosso esqueminha aqui, ó, multiplica esse por esse, que vai dar 400, e soma com aquele ali, mais 1 sobre 25. O nosso resultado, então, vai ser 401 sobre 25, pelas minhas contas aqui. Vamos para o exemplo 3. Então, nós temos a função 7 na x menos 1. Agora, eu quero saber para qual valor de x nós temos f de x igual a 343. Ou seja, aonde tem f de x, eu vou colocar 343. Então, vai ficar assim, ó. 343 igual a 7 na x menos 1. O 7 é primo, mas o 343 não. Vamos decompor o 343, inclusive na base 7. 343 por 7 dá 49, que por 7 dá 7, e 7 que dá por 7 dá 1. Então, é 7 ao cubo. Então, nós chegamos que 343 é 7 ao cubo, 7 na x menos 1, e igualamos as bases. Então, eu tenho que x menos 1 igual a 3, tá? Já vou mudar de lado os dois aqui só para enxergar melhor. Então, o x é 3 mais 1,
ou seja, o x é 4. E para concluir, vamos dar uma olhadinha aqui na classificação das funções. Bom, a número 4 pede para a gente dizer se é crescente ou decrescente e esboçar o gráfico. Então, na letra A, eu tenho a função f de x igual a 3 na x. Quando que eu vejo se a função é crescente ou decrescente? Eu tenho que olhar a base. O que a base é? 3 é maior que 1, então essa função é crescente, já sei. Como eu disse para vocês lá nos outros gráficos, a gente via a raiz, que era o ponto de interseção com o eixo x, e via aquele termo independente, que era o ponto de interseção com o eixo y. Aqui não vai ter ponto de interseção com o eixo x, apenas com o eixo y. Quando, eu acabei de comentar para vocês, quando o x vale 0. Ou seja, 3 elevado a 0 é igual a 1. Então, vamos esboçar esse gráfico. Ele vai ficar mais ou menos com essa cara. Então, aqui é 1. Se ele é crescente, ele está vindo... Deixa eu fazer de outra cor. Né? Aqui é y, lembrando, aqui é y, aqui é x. Então, ele está vindo aqui do menos infinito, passa aqui no 1 e sobe, tá? Então, vocês têm visto bastante esse gráfico aparecer aí por causa do Covid. Crescimento exponencial que a gente chama. Na letra B, nós temos f de x igual a 2 vezes 1/5 elevado a x. Qual que é o valor do nosso a? 1/5. E 1/5 está entre 1 e 0. Então, essa função é decrescente. Tá? Então, como é que nós vamos achar agora o f de 0 para saber onde ela intercepta o eixo y? Vai ser 2 vezes 1/5 elevado a 0. Quanto que é 1/5 elevado a 0? 1. Vai dar 2. Então, o gráfico da nossa função, tá? Não vai passar do eixo x, mas vai passar no eixo y exatamente no 2. E ela é decrescente, então ela vem assim, ó, e vai indo, tá? Ficou quase uma reta aqui, gente, desculpa. Desculpa, mas é assim, então ela vem numa curva e vai se aproximando do eixo x sem tocar o eixo x.